Paz do Senhor, igreja. Somos igreja, né? Somos templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da graça, do conhecimento, da bondade e do amor do Senhor. Você vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Estamos aqui, irmãs e irmãos, porque estamos falando do livro de Esther. Hoje já será o capítulo 4, como o tempo passa, não é verdade? E o título de hoje é Quando a aflição bate à nossa porta. Quando a aflição bate, vem aflição, vem dor, vem amargura, vem tristeza, só não podemos perder o nosso Deus, só não podemos deixar Ele de lado. Até existem momentos que ficamos tão desesperados, mas daqui a pouco tem que voltar ao equilíbrio. Agora, com Jesus do nosso lado. Quando eu digo desesperado, é porque somos humanos. Mas, Senhor, venha cá, me ajude, renove minhas forças. Esteja do meu lado nessa aflição. Porque na aflição que você e eu passa, quando estamos com Cristo, Ele está conosco o tempo todo. Ele dá livramento que você e eu nem imagine, nem vê. Porque Ele é fiel. Eu não canso de dizer que a palavra de Deus diz que até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender da palavra? Então lembre-se, quando a aflição bate à nossa porta. Vamos aprender a aflição dos judeus aqui com Mardoqueu? O Senhor estava o tempo todo com eles. No livro de Esther não fala o nome de Deus hora nenhuma, mas fala o milagre. Os milagres que ele fez, a bondade, o carinho, o cuidado dele. Fala o tempo todo. Então, até na sua aflição, aquilo que você está ali chorando, desesperada, o Senhor está ali, ó, contigo o tempo todo. Amém? O segredo é nunca deixar Ele. Porque tem gente na hora da aflição, deixa Jesus. Que é isso? Isso é na hora que a gente mais precisa. Ele é o socorro bem presente na angústia. Com Jesus, a gente já passa lutas por conta do adversário, das nossas falhas. Imagina sem Jesus. Amém? Capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, é do 1 até o 17. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Era natural naquela época, na hora de uma dor, de um desespero, se vestir de saco e de cinza, né? Mas ele fez algo que é uma orientação dos céus para mim e para você. E clamou com grande e amarguro clamou. Está com amargura de alma? Está chorando? Clame. Porque Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Independente da aflição, da amargura, clame. Porque o Senhor está perto de ti, já te deu tantos livramentos, já está cuidando de você. Aberto, mas a minha situação é tão caótica. A gente passa. A Bíblia não diz, no mundo tereis aflições? Tenha bom ânimo, que Deus venceu o mundo, mandou seu único filho Jesus, para lá na cruz do Calvário, pelas pisaduras dele, eu e você foi sarada. Ele está com você e comigo. Clame, chore, só não deixe o desespero tomar conta da sua fé. Só não deixe o desespero lhe cegar, a ponto de Deus estar lhe mostrando a saída e você não vê. Tenha calma. Aleluia. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Ele chegou com aquelas vestes de cinza, com amargura de alma. Agora ele não podia entrar por conta dos vestes. Mas infelizmente, às vezes, a dor é tão grande, a tristeza é tão grande, né? Que a gente não pode nem chegar assim, que as pessoas veem. Mas o importante, não deixe as pessoas ver tua dor. Não deixe as pessoas ver tuas vestes, tua amargura de alma. Não. Se alguém perguntar como você está, vai tudo bem. Porque o Senhor é contigo. Não deixe as pessoas ver como está a sua situação. Porque você ora, você louva, você jejua, fica triste, fica, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora, clama, chora lá. Mas quando as pessoas perguntar, vai tudo bem. Porque o soldado de Cristo sabe que ele está com ele em qualquer situação.
e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Aqui diz que onde chegava aquela lei, aquela notícia, que o povo seria massacrado, morto e saqueado, tinha muito choro e luto, mas com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco de cinza. Quer dizer, Mardoqueu junto com o povo estava jejuando. Eles estavam chorando, lamentando, mas não paravam de jejuar. Porque na dor, na tristeza, na angústia, na aflição, o segredo é estar jejuando. O segredo é estar louvando. O segredo é estar acreditando e esperando, porque o milagre chega. Se você e eu olhar pelos olhos humanos, uma situação dessa não tinha saída, porque a lei já estava decretada. Os judeus iam ser saqueados e depois mortos, crianças, jovens, adultos e anciões. Mas eles estavam clamando, eles estavam chorando, mas jejuando. Porque o soldado de Cristo, ele está na guerra com o Senhor. E onde eu e você está, onde a dor está, o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros e fizeram saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe pano de saco, porém ele não as aceitou. As pessoas viram, foram dizer a Esté como estava Mardoqueu. Era necessário naquele momento que Esté soubesse daquela situação. Mas existe situação que não precisa você contar a ninguém. Se tem uma pessoa de confiança, glória a Deus. Se não tem, lute você e Deus, porque a vitória é certa. Mas aqui era necessário Esté saber. Louvado seja o nome do Senhor. Então Esté chamou Ata, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. A rainha lhe deu ordem a Ata, né? Aquele camareiro, para saber o que estava acontecendo. Porque quem ama, cuida. Quem ama, não deixa. Quem ama, independente da pessoa estar numa situação boa, financeira ou ruim, quer saber como ele ou ela está. Cuida, ajuda. Existem momentos que ficamos só, mas aí é quando o Senhor nos coloca lá em Jeremias 18, o vaso e o oleiro. Amém? E saindo Ata a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-lo. Ali Mardoqueu mandou avisar toda a notificação, a situação a Esté, né? Veja que ele não estava trancado dentro de casa, não. Ele estava orando, jejuando, com panos de saco, mas foi pedir socorro. Ele não ficou esperando o desespero, a morte chegar. Não espere, vá à procura do socorro, ore, peça discernimento, orientação, sabedoria que o mestre dá. Mas, Beth, ninguém me ajuda, eu estou num beco sem saída. Pois tenha calma, que quem vai tirar você desse beco sem saída é o Senhor. Lá, quando o Senhor mandou o povo, disse a Moisés, diga ao povo que marche, que eles chegaram no lugar que não tinha mais saída, se chamava Pairote, era o beco sem saída. Mas foi ali que Jesus abriu o Mar Vermelho. Então, existem momentos que estamos no beco sem saída, mas o Mar Vermelho é aberto. O segredo é não parar de orar, de jejuar, de louvar, de clamar, estar na porta batendo. E nada de esquecer Jesus. É nessa hora que a gente temos que estar com Jesus. Porque Mardoqueu pediu socorro. Se você está no beco sem saída, no Pairote, foi lá que o povo judeu estava. E foi lá que Jesus abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho Jesus está abrindo. Tenha calma, ore, louve, jejue. Deixa os pecados que abomina ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Muitas vezes, para se orar, jejuar, em todas as situações, temos que estar com seriedade. Porque a palavra de Deus também diz lá em Apocalipse, quem for limpo, se limpe mais, e quem for sujo, se suje mais. Quer vitória? Deixa os pecados de lado, joga, porque os meus pecados e o teu, o Senhor já jogou no lago do esquecimento.
Ele agora quer santidade, seriedade. Porque com seriedade, com dignidade, está no beco sem saída, é lá que Jesus vai abrir o mar vermelho. Tenha calma. Como o título diz, quando a aflição bater a porta, Jesus já está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para as destruir, para que a mostrasse a Esté, e fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe dissesse súplicas, e lhe pedisse súplica na sua presença pelo seu povo. Veja que Mardoqueu mandou até a cópia da lei. Mas Mardoqueu manda uma coisa muito interessante, aqui diz que Mardoqueu mandou falar. E lhe pedisse súplica a sua presença pelo seu povo. Que Esté fosse suplicar ao rei, que era a autoridade da época. O rei Assuero representa o Senhor, que é a minha e a autoridade, e a autoridade do mundo. Suplique, se ajoelhe, converse com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele abre porta onde não tem parede. Ele é o Deus de vitória. Aqui diz que Mardoqueu queria que ela suplicasse ao rei. E a gente suplica ao rei, mas é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque não tem impossível para ele. Lucas 1,37 diz o quê? Que não há impossível para Deus. Na parábola do jovem rico, o que foi que o Senhor disse ao discípulo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. O meu impossível, o teu impossível, é possível para Deus. Tem calma. Se a fé está pouca, Senhor, aumenta a minha fé, porque o Senhor chega e faz proezas e maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Veio, pois, Atá e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então falou Esté a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todos os homens ou mulher que chegam ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e nestes 30 dias não tenham sido chamada para ir ao rei. Coisa séria, né? Aqui diz que Esté mandou dizer a ele que fazia 30 dias que ela não tinha chamado o rei não tinha mandado chamar ela. E existia uma lei. Se o rei não mandasse chamar e a pessoa fosse, a rainha fosse no pátio, se ele jogasse o cetro, ela não morreria. Mas se ele não jogasse o cetro, era morte. O que eu acho lindo disso é que o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o cetro dele para mim e para você é o amor, é a misericórdia. Não tem protocolo com o Senhor. O protocolo é estar com as vestes limpas. O protocolo é a gente cada dia se limpar mais diante do Senhor. O protocolo é ele ver a minha e a tua integridade com ele. Aí o que é que ele quer? Louve, ore, adore, jejue e ele chega. Não existe protocolo para chegar diante do Senhor, porque aqui se ele não jogasse o cetro, era sentença de morte para a pessoa. Mas com Jesus é sentença de vida, em vida e abundância. Mas em nome de Jesus, esteja com as vestes limpas, porque dor, aflição chega para todos nós. E é nesse momento que a gente ora, que a gente jejua, que a gente louva e que a vitória vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Veja o que Mardoqueu manda falar. Porque existem situações que é para a gente fechar a boca e adorar e louvar e clamar e pedir ao Senhor. Mas existem situações que é necessário ter uma autoridade. Aleluia. Porque palavra de crente é sim, sim, não, não. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté: não imagine no teu íntimo que, por estares na casa do rei, e escapará só tu entre todos os judeus. Palavra dura, né? Mas era o pai dela que criou ela. Porque crente não pode ficar com duas conversas com mentira. Não, com disse-me-disse, com piadinha. Crente é crente de uma palavra. Não precisa mandar gracinha por Facebook, por Instagram, por Zap, de jeito nenhum. É orar, louvar. Quando está com problema com alguém, conversar com a pessoa. E Mardoqueu mandou uma palavra séria e foi para a rainha.
mas ele sabia com quem ele estava falando. Ele tinha integridade. Para vencer as lutas impossíveis, é como eu disse, temos que ter integridade. Porque o Senhor disse, lá em Apocalipse, também tem lá na história de Moisés, se eu não me engano é Êxodo, quem for limpo se limpe mais, e quem for sujo se suje mais. Vamos nos limpar, amém? Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha que coisa linda. Mas ele diz aqui no início algo muito interessante. Socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele disse que socorro e livramento ia vir. Sabe o que é isso? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus fala o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. 11, versículo 1. Então, irmãs, tenha fé, porque a lei estava decretada. Já era para exterminar todo judeu da terra e roubar, matar. Mas ele disse que, porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá doendo? Louve. Tá doendo? Ore. Tá difícil? Jejue. Lembre-se, quando a aflição bate à nossa porta, a aflição era terrível aqui, mas ele disse que socorro e livramento ia vir. Isso é saber o Deus que conhece, que serve. E eu e você servimos ao Deus que deu honra a eles e dá honra a mim e a você. Abriu o mar vermelho. Deus é fiel e poderoso para fazer muito mais do que eu, você pensa ou imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Deus já tinha um propósito. Ele estava falando, com certeza que sim. Porque foi para esse propósito que ela foi rainha. O Senhor sabe todas as coisas. Se está chorando, está doendo, está machucando, tem um propósito. A situação que você tem hoje tem um propósito. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Tenha calma e descanse. E louve. Aleluia, glória a Deus. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Aí mais uma vez, o camareiro vai dar a outra notícia. De uma mulher que ouviu, não se irritou, pelo contrário, entendeu que tinha uma missão. Eu e você temos uma missão com a nossa família, temos uma missão na igreja, temos uma missão no trabalho, temos uma missão com a vizinhança. Nossa missão primeira é dignidade e a segunda, fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã. Veja o que ela fala. Por mim, vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejue por mim. Aleluia. E não coma nem beba por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela disse, vai e jejua 3 dias e 3 noites por mim. Olha que atitude de uma menina de Deus, que foi bem criada por Mardoqueu. Você, mãe e pai, está sabendo criar seus filhos na presença do Senhor, ensinando a palavra, ensinando a ter seriedade, ensinando e explicando o que é orar, o que é louvar, o que é jejuar? Porque aqui está disse, vai e ore e jejua por mim 3 dias, porque eu e minhas servas vamos fazer a mesma coisa. Existe momento que é um jejum pessoal, e existe momento que é um jejum você e aqueles que estão ao seu redor. Aqui a orientação é essa, oração, jejum e louvor. Veja que o título que eu coloquei, que foi o Senhor que deu, quando a aflição bate à nossa porta. Olha a atitude. Mardoqueu já estava jejuando e agora recebeu mais uma ordem de Esther. Olha como os céus se mexem, como os céus saem com vitória quando a gente age dessa forma, adorando o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. É melhor obedecer do que sacrificar. Mardoqueu foi e fez exatamente o que Esther mandou.
E aí? A vitória foi certa, né? Que a gente vai ver amanhã no capítulo 5. Mas a aflição está grande? Vai orando, vai louvando. Olha, Deus tem um propósito com tua dor. Deus tem um propósito com a minha dor. Deus sabe trabalhar. Sabemos que José passou por situações terríveis, mas o Senhor tinha um propósito. Porque Mardoqueu disse a Esther, quem sabe que não é por esse motivo que estás aí. Vamos ler aqui Gênesis 45, do 3 ao 5. E disse José a seus irmãos, eu sou José, quando José se apresentou a seus irmãos, né? Depois que ele já era governador. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Quem te critica, quem te humilha, quem te massacra, amanhã vai ficar pasmado. É só ficar na porta, fazer e ter dignidade, como Esther tinha, como José tinha. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, quem vendeste para o Egito. Quantas vezes as pessoas nos vendem com fofoca, com maledicência, né? Tem os Amã, porque esse Amã estava preparando destruir os Mardoqueu. E quantas vezes com calúnia quer destruir a mim e a você? Sempre tem Amã, sempre tem os irmãos de José, mas nós somos igual Mardoqueu, nós somos igual Esther, nós somos igual José. Olha o que José falou no 5, que é justamente o propósito que o Senhor teve com José e tinha com Esther. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peço aos vossos olhos, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Para a conservação da vida da família de José e do pai de José, foi que José passou tudo aquilo e o Senhor fez dele lá na frente governador. Do mesmo jeito, o Senhor tinha um propósito com Esther no palácio. Então, o que eu quero dizer para você é que tenha calma, porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. Não esqueça que o título diz, quando a aflição bate à nossa porta. A aflição bateu na porta de Mardoqueu. A aflição bateu no coração de Esther, mesmo como rainha, quando ela teve que se posicionar. A aflição era grande no sofrimento de José, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. A sua dor de hoje, a sua aflição de hoje, que já bateu na sua porta e bate na minha porta, é a vitória e a alegria de amanhã. Amém? Fiquem todos com Deus. E amanhã estaremos aprendendo o capítulo 5 de Esther. Mas a vitória é certa pelo sangue de Jesus.